Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos de volta com mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos. Estudaremos agora a quarta e última das instruções do Espírito de Verdade, contidas no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título O Cristo Consolador. Item Instruções dos Espíritos. Portanto, essa é a última instrução com a qual que estudaremos dentro do capítulo 6 e com a qual Allan Kardec encerra o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa quarta instrução é composta por apenas um parágrafo, e em resumo podemos dizer que ela contém um conhecimento de extrema importância para nós, que é o seguinte: como viver a vida na Terra de forma sábia. Como é a vida vivida com sabedoria na Terra. E é claro, o resultado que isso proporciona. Em resumo, é isso que nós temos nessa instrução. Para pensarmos um pouquinho no aspecto de continuidade, nós lembraremos que o item anterior, o subitem 7, a instrução anterior do Espírito de Verdade, que nós estudamos também em nosso vídeo anterior, falava sobre a cura da alma, ainda aqui na vida terrena. Como curar a alma vivendo aqui na Terra. Esse subitem 8, a instrução que estudaremos agora, complementa essa ideia, nos dizendo que se nós voltarmos a nossa atenção a Deus, aprenderemos a viver em sabedoria aqui na vida terrena, criando bem-estar para a alma e para o corpo. Então aqui é a ideia de complemento ainda da instrução anterior. Então vamos ao parágrafo que compõe essa instrução. Vamos ler esse parágrafo juntos. Escreve o Espírito de Verdade. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de reclamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então vamos agora aos principais elementos dessa instrução do Espírito de Verdade. Notamos aqui logo no início que a instrução volta a se referir de forma muito poderosa a Deus, como aconteceu na primeira das 4 instruções e no decorrer das outras anteriores. Agora volta a se referir de forma mais forte a Deus, dizendo que é Ele quem consola os humildes e dá força aos aflitos. É Deus que consola e fortalece. E diz na sequência que do lado de cada lágrima, de cada sofrimento, de cada aflição, Deus está agindo em nossas vidas, já não apenas no futuro. Colocou ele um bálsamo consolador. E que bálsamo consolador seria esse, colocado por Deus em nossas vidas agora? Para cada pessoa, esse bálsamo é um bálsamo diferente. Para alguns, é um filho muito querido do coração. Para outros, pode ser as plantas, a natureza. Para outros, um conhecimento que ele adquire, um amigo sempre presente, um sorriso que ele recebe num dia difícil, um ato de caridade que ele presencia ou pratica, um amor do passado que ele reencontra e reconhece na sua vida e que faz com que ele se sinta elevado, uma prece, uma atitude de fé. Tantos exemplos que são dados no dia a dia e que estão em nossas vidas para que nós notemos.
Então aqui Deus age em nossas vidas através do mundo da natureza e, claro, também através das outras pessoas. Na sequência do texto, nós temos aquilo que é chamado aqui de a grande sabedoria humana, um ensinamento profundo, a sabedoria humana, a sabedoria de como viver bem a vida na Terra, em duas palavras: abnegação e devotamento. A grande sabedoria humana está nessas duas palavras, não é? Em ter essas duas palavras como norte da própria existência. A abnegação, toda e qualquer ação que se caracteriza pelo desprendimento de nós mesmos, pelo altruísmo. Nada mais, nada menos do que a própria doutrina do Cristo, não é? Colocar o outro em primeiro lugar, superando o nosso egoísmo. Isso é abnegação, esquecimento de si mesmo. Devotamento, uma atitude que se caracteriza pela entrega que se tem, pela dedicação que se tem a uma pessoa, a uma tarefa, a um objetivo, a tudo na vida. Não é que tudo que formos fazer, que façamos com devotamento, que estejamos de fato entregues àquela tarefa, àquele momento, àquela pessoa. Devotamento e abnegação se caracterizam como uma prece contínua, é viver a vida em ligação com Deus. Por isso está aqui a grande sabedoria da vida na Terra. Aquele que é devotado e abnegado em suas ações, age com sabedoria na Terra pelo entendimento de Deus. E nós temos agora colocado isso, né, essa atitude, em contraposição com uma outra atitude que nós temos, enquanto espíritos sofredores, a de reclamar contra nossas dores. Se em vez de reclamarmos contra as nossas dores, fizermos isso, vivermos a vida em abnegação e devotamento, nós estaremos então vivendo de forma sábia, já que aqui nós partilhamos das dores uns com os outros. Nos orienta a tomarmos, pois, como divisa essas duas palavras, para que sejamos fortes, já que elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. A humildade, a virtude oposta ao orgulho, a caridade, a virtude oposta ao egoísmo. As duas grandes chagas da alma humana. Portanto, continua aqui o tratamento da alma humana, não é? Tomar essas palavras como divisa, como emblema, como bandeira que nos fará mais fortes, pois nos colocarão a par do cumprimento da lei divina e de nossas tarefas diante dela. Esse é todo o efeito que nós esperamos. Elas resumem, portanto, os deveres da caridade, pois fazem esquecer de mim para ajudar o outro. Resumem os deveres da humildade, pois lembra-me do poder supremo que rege a minha vida, Deus, e permite confiar a Ele o meu destino. Na sequência do texto, dever cumprido significa paz de espírito, significa resignação diante daquilo que não pode ser mudado. E por fim, os efeitos que nós temos agindo assim, né? O coração bate melhor. O corpo físico, o próprio corpo melhora. O corpo funciona melhor, a sua saúde melhora. Por outro lado, a alma fica mais serena, mais calma. A alma se asserena. Aqui nós temos saúde espiritual. E assim, com esse conjunto de saúde espiritual e física, o próprio corpo se forra, escapa de todo tipo de desfalecimento. De vertigens, desmaios, perda momentânea das forças, doenças e assim por diante. Tudo isso é amenizado quando nós agimos assim. Esses os efeitos colocados aqui dessa nossa tendência. O corpo menos forte se sente quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Qual o sentido dessa frase? O corpo causa menor influência no espírito quando nós agimos assim. Nós sentimos menos as tendências corpóreas e cedemos menos aos nossos instintos, aos nossos impulsos menores. Estamos mais atentos à nossa razão, ao nosso sentimento, para agir de forma melhor. O corpo passa, portanto, a influenciar menos o espírito.
O golpe que se dá no espírito é no sentido de educá-lo, de corrigir as suas más tendências, de orientá-lo para a prática das virtudes a serem conquistadas através da abnegação e do devotamento que foram apresentados aqui. Esse, inclusive, o tema que virá a seguir no Evangelho segundo o Espiritismo. Resumo da mensagem: não olhar apenas para as nossas dores, para as nossas aflições. Olhar para o consolo que Deus colocou em nosso caminho e que coloca em nosso caminho todos os dias. Viver em sabedoria na reforma íntima, aproveitando sempre todas as circunstâncias que a vida nos traz para vivermos essas circunstâncias em abnegação e devotamento. Nós vamos trazer de forma muito breve e rápida aqui um resumo das 4 instruções do Espírito de Verdade agora, nesse momento, para encerrarmos o capítulo. Achamos muito oportuno por se tratar do Espírito de Verdade e por serem instruções tão profundas para o nosso entendimento. Em primeiro lugar, ele nos disse que Deus é a verdade imutável. Ele nos deu vida e proporciona harmonia no nosso dia a dia, no universo todo, inclusive. Nos criou com capacidade de progresso e nos orientou a amar e a nos instruirmos, sempre. No segundo momento, nos ensina que devemos trabalhar constantemente, inclusive na caridade, e termos resignação diante de nossas provas. No terceiro momento, fomos ensinados que a cura de nossa alma também acontece durante esse processo e que isso acontecerá se nós também nos entregarmos à aproximação do Espírito de Verdade, a aproximação de Deus, através do estudo, através da caridade, através da prática das leis de Deus. E no quarto e último momento, na quarta e última instrução, nós vimos que Deus nos dá força para realizar tudo isso, se agirmos com devotamento e abnegação, nos entregarmos a essa tarefa divina, que é uma tarefa constante para todos nós aqui na vida terrena. Temos, portanto, aqui nessas 4 instruções do Espírito de Verdade, um manual prático e seguro para a vida terrena, que será, sem dúvida nenhuma, aprofundado com o tema das virtudes que virão agora na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, tema para o qual nós deixamos o nosso convite aos irmãos que nos acompanham aqui em nosso canal, para estudarmos juntos, para compreender e para, sem dúvida nenhuma, conquistarmos as forças necessárias para fazer a nossa reforma íntima, para adquirir virtudes, para agirmos da forma como o Evangelho, enfim, está nos ensinando. Então, muito obrigado mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, pela companhia nos estudos. Deixamos os nossos votos sinceros de que Deus nos abençoe hoje e sempre.